Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça, hoje, sempre e cada vez mais. Queria agradecer o convite que nos foi feito, por incrível que pareça, há mais de um ano. Esse convite foi feito em dezembro de 2016, para a gente poder retornar a essa casa, para rever amigos, receber esse carinho que recarrega as baterias do coração e compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. O correto seria até dizer um pouquinho do praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador prometido. Prometido por Jesus, texto de João, capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, quando Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne hoje. O Evangelho de Mateus registra aquelas palavras de Jesus que, na nossa opinião, são as mais confortadoras de todo o Evangelho. São aquelas que, nos momentos de dificuldade, balsamizam as nossas dores. Não raro, nós nos surpreendemos ao enfrentar as dificuldades da vida, lembrando dessas palavras e vertendo lágrimas. Tamanha consolação que ela nos traz. Essas palavras são tão sublimes que, na hora de montar o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec as escolheu para comentar no 6º capítulo. Tenho certeza que não é novidade para ninguém, mas dos 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, 24 têm a mesma estrutura. Kardec cita passagens do Novo Testamento, faz o comentário dele, Allan Kardec, e entrega a palavra aos Espíritos. Sempre no final do capítulo, naquela parte que nós conhecemos como Instruções dos Espíritos. 24 capítulos têm o mesmo enredo. E esse capítulo, de número 6, que Allan Kardec deu o nome do Cristo Consolador, tem essa estrutura e tem essas palavras comentadas por Allan Kardec. Num subtítulo chamado O Jugo Leve, Jesus diz assim, e Kardec registra: Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Depois de muito tempo, alguns anos, meditando sobre essas palavras, tentando entender o sentido profundo delas, porque estudar texto de Allan Kardec e estudar Evangelho é como mergulhar no oceano. No primeiro mergulho, qual a profundidade? Eu vou fazer de conta que no primeiro mergulho a gente vai para o oceano e não para uma piscina, né? Na verdade, em termos de interpretação de Kardec e de Jesus, nós estamos na piscina ainda. E piscina de criança. Então é necessário ter um pouquinho de maturidade doutrinária e espiritual para a gente ir aprofundando o nosso mergulho. Então o que nós vamos trazer aqui hoje é o pouquinho que a gente conseguiu perceber dessas palavras, numa construção de conhecimento. Embora com isso, dizendo dessa construção de conhecimento, nós estejamos chovendo no molhado. Porque dizer que Jesus, um espírito puro, construiu o conhecimento ao falar é chover no molhado. Que é óbvio que um espírito desse nível, um espírito puro da escala espírita, não poderia falar nada ao acaso. Sempre vai haver uma construção de conhecimento. Tudo que Jesus disse e fez sempre foi muito bem planejado, muito bem calculado. Então, quando nós dissemos da construção de conhecimento, do desenvolvimento de ideias, nós estamos meio que chovendo no molhado. Mas é essa construção de conhecimento que a gente gostaria de comentar com vocês na noite de hoje. Jesus inicia seus dizeres fazendo um convite. Vinde a mim. Mas é interessante pensarmos, quanto tempo tem esse convite? Num movimento instintivo, a gente olha para o calendário, entre aspas, e vai dizer que tem 2000 anos. Mas aí eu sou obrigado a perguntar. Porque a função da filosofia espírita é provocar o raciocínio. Será que antes de Jesus nós nunca tivemos oportunidade de trabalho? Será que antes da encarnação do Cristo nós nunca fomos convidados ao trabalho no bem? Se nós conectarmos esse convite, o vinde a mim, com a parábola dos trabalhadores da última hora,
Quando Jesus vai dizer textualmente que desde as primeiras horas de trabalho da vinha, que simboliza o orbe terrestre, o administrador, que nada mais é que o Cristo, o homem de confiança de Deus, saiu a assalariar, a contratar trabalhadores para a vinha. Então nós podemos dizer tranquilamente que esse convite não tem apenas 2000 anos. Nós podemos dizer que o convite mudou de importância há 2000 anos. Porque colocando a terra em forma metafórica como uma escola, nós podemos dizer que há 2000 anos atrás, não um professor, mas o diretor da escola encarnou entre nós. Mas antes da encarnação do diretor, não faltaram professores. Em todas as épocas, diz Allan Kardec, diz Emmanuel também no livro A Caminho da Luz. Em todas as épocas, em todas as civilizações, os espíritos mais maduros, que nós costumamos chamar de missionários, embora o termo não seja totalmente adequado, porque todo mundo que cumpre uma missão é um missionário, não precisa ser um espírito evoluído, mas os espíritos mais maduros sempre encarnaram entre nós. Jesus nunca desamparou nenhuma civilização em nenhuma época. Então, tranquilamente, nós podemos dizer que se os professores estão reencarnando há muito mais do que 2000 anos, trazendo o convite pelo exemplo, porque a palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta. Então dá para a gente dizer tranquilamente que esse convite não tem apenas 2000 anos. Nós sempre fomos convidados ao trabalho. Nunca faltou convite. Nunca faltou oportunidade. O que talvez tenha faltado é maturidade espiritual da nossa parte para perceber de que forma Jesus nos convida. Nós podemos ter sido convidados ao trabalho no bem hoje, através de um parente difícil, que testa e treina a nossa paciência. Nós podemos ter sido convidados ao trabalho no bem hoje, através de um parente difícil, através de um chefe, de um empregado, de um aluno, embora nós estejamos em férias, né? A escola. Então esquece essa parte, por favor. Mas não faltou, nunca faltou convite para trabalhar. E nós podemos conectar esse convite também com uma outra parábola que vai falar sobre convite. A parábola do festim de bodas, do festim de núpcias. Quando Jesus vai nos dizer que muitos seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos. Allan Kardec, no seu movimento de tirar, como Paulo de Tarso nos ensina na carta dele, o espírito da letra, vai nos ensinar a interpretar essa colocação de Paulo. A letra mata, mas o espírito vivifica. Vai nos ensinar a interpretar esse trecho do Evangelho com muita sabedoria, buscando realmente a ideia, que metaforicamente nas palavras de Paulo é o espírito. Muitos os chamados significa que todos nós em algum momento tivemos, temos e sempre teremos oportunidade de trabalho. Todos nós, sem exceção. Porque a lei de igualdade mostra que para Deus não há privilégios. Ninguém pode dizer que foi esquecido por Deus e que nunca teve uma oportunidade de fazer algo de bom. E o poucos os escolhidos foi extremamente bem interpretado por Allan Kardec, dizendo que, ao contrário do que nós pensávamos, porque quando a gente vê lá poucos os escolhidos, dá a impressão que alguém está na frente de uma fila separando. Você serve, você não serve. Para Deus isso não acontece. Poucos os escolhidos está no sentido de que poucos de nós fizemos os esforços necessários para nos fazermos escolhidos. E os escolhidos foram interpretados nessa parábola. E tem um fato interessantíssimo na parábola, quando Jesus vai dizer que um dos que entraram na festa estava sem o traje nupcial. Não tinha a maturidade espiritual necessária para adentrar essa festa de casamento. Então veja que o convite foi feito há 2000 anos atrás pelo diretor da escola, mas não se iniciou há 2000 anos atrás. Nós sempre fomos convidados ao trabalho. Nós sempre fomos convidados a esse movimento de amadurecimento espiritual. Mas em algumas situações nós não aceitamos o convite. E na maioria delas, nós nem enxergamos que Jesus estava nos convidando. Mas quem seriam os convidados? Diz as palavras de Jesus: os aflitos e sobrecarregados. Vamos refletir sobre isso. Quando Jesus nos fala em aflitos, ele nos remete no mínimo a 2 textos extraordinários de Allan Kardec. Um deles, para mim, é um dos capítulos mais fenomenais do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu sou um grande admirador dos textos de Allan Kardec. A maneira dele construir conhecimento,
A maneira dele tirar o espírito da letra me fascina muito. Mas eu tenho para mim, embora seja uma opinião pessoal, que nesse capítulo, que é o 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se superou. A maneira dele construir o conhecimento foi extraordinária. Numa análise filosófica, indutiva, sensacional, para a gente entender o que Jesus quis dizer quando ele disse bem-aventurados os aflitos. Mas se eu tiver que resumir esse capítulo em poucas palavras, a gente conseguiria? Se eu pedir para alguém aqui resumir em poucas palavras o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quem me ajuda? Alguém conseguiria assim, fácil? Não é tão difícil. Bem-aventurado significa o quê? Quem me ajuda? Os encarnados agora? Bem-aventurado quer dizer? Feliz. Aflito é o quê? Quem sofre. Traduzindo para a linguagem mais simples. Felizes os que sofrem. Por favor, levante a mão quem fica feliz quando está sofrendo. Que eu vou fingir que eu acredito. E não se esqueça. Você vai mentir para mim e depois vai entrar na câmara de passe e vai reclamar que não absorveu nada do passe. Está mentindo? Qual a tua psicosfera para absorver energia de passe? Ninguém fica feliz quando está sofrendo? Então, das duas, uma. Ou Jesus errou ao dizer isso, ou nós não entendemos o que ele quis dizer. Qual das duas hipóteses é a mais provável? Nós não entendemos. Agora está fácil. Resume o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo para mim. Kardec escreveu aquilo para quê? Para nós podermos entender por que Jesus falou aquilo. Todo o movimento de Allan Kardec foi para nós entendermos por que Jesus sugere que nós olhemos para nós mesmos e nos enxerguemos bem-aventurados quando estamos sofrendo, coisa que a gente não consegue fazer ainda. Por isso que ele começou o capítulo, porque todo capítulo bem escrito tem no seu início um alicerce para você entender todo o restante, é isso? Ou não? Todo livro bem escrito tem na introdução, no prefácio e nos primeiros capítulos o alicerce para você entender o restante do livro, é isso, gente? Quem me ajuda? Se não fosse assim, seria como um filme que você chegou atrasado e perdeu a primeira meia hora. E você nunca tinha visto o filme. Você entende o filme em plenitude? É o mesmo movimento. Aí nós vamos entender por que Allan Kardec inicia o capítulo com um subtítulo chamado Justiça das Aflições. Porque nós jamais vamos nos enxergar bem-aventurados enquanto nós não entendermos que as nossas aflições são justas. Absolutamente justas, porque pautado numa justiça absolutamente perfeita. Agora nós entendemos por que ele começa o capítulo com esse subtítulo. Então por isso que eu digo que nesse capítulo Kardec se superou. Ele vai nos ajudar a entender por que nós precisamos acalmar o nosso coração nos momentos de dor e de dificuldade. Mas tem um outro texto de Allan Kardec que eu acho extraordinário, que bate muito com esse aflitos, usado por Jesus em Mateus 11, 28. No livro O Céu e o Inferno. Um livro, infelizmente, muito pouco estudado pelo movimento espírita. Há 3 anos atrás, nós ainda tivemos um movimento de incentivo ao estudo do livro que é o Céu e o Inferno. Por quê? Porque o livro completava 150 anos. Então, em cima daquele oba-oba dos 150 anos, nós tivemos eventos sobre justiça divina para todos os lados. Porque o subtítulo do livro é esse. É o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, no ano 2015, só se falou em justiça divina. Virou para 2016, para onde foi o livro Céu e Inferno? De volta para o guarda-roupa, de volta para a estante. Eu apostaria que a maioria já está criando teia de aranha de novo. E ele precisa ser estudado. No capítulo 7, Allan Kardec tem um texto extraordinário. Chama O Código Penal da Vida Futura. Código Penal está no sentido de consequência, porque a palavra pena, para nós, tem um sentido bastante pejorativo. Consequências. E vida futura é o que nós chamamos de imortalidade do espírito. Kardec chamou de vida futura. Então percebam que é um código que vai regular as consequências das nossas ações por toda a nossa imortalidade. E não tem relação direta com nível de desenvolvimento espiritual, de maturidade espiritual. O código é o mesmo para espíritos imaturos, para espíritos médios e para espíritos maduros. O código é exatamente o mesmo, a lei não muda.
Esse código, ele tem 33 itens. E é nesse código que nós vamos perceber a maturidade do pedagogo Allan Kardec. Na verdade, do pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ali nós vamos ver Allan Kardec preocupado com os seus discípulos, com os seus alunos, escrevendo de uma forma que fica claro que ele está preocupado com o nosso entendimento. Porque às vezes um livro espírita erra nesse ponto. A pessoa que escreve, ou às vezes a pessoa que faz a palestra é tão inteligente que ele não está preocupado em fazer as pessoas entenderem. Ele está preocupado em falar de uma forma onde a capacidade dele fique evidente. O item 33, olha o pedagogo, é um resumo dos 32 anteriores. Então você percebe que ele estava preocupado com a gente. Ele estava preocupado com o nosso entendimento. Então nós podemos nos avaliar pelo item 33. Você vai ler 32 e no resumo você vai ver se você entendeu o anterior. E o item 33 é dividido em 3 parágrafos. O primeiro parágrafo caia muito bem com os aflitos de Jesus. Allan Kardec diz assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Inerente é um termo bastante usado por Allan Kardec em vários pontos da codificação. Inerente significa naturalmente ligado a alguém ou a alguma coisa. Então vamos traduzindo. O sofrimento é naturalmente ligado à imperfeição, facilitando para ninguém ter dúvida. Todo espírito imperfeito sofre. Então perceba que se você é um espírito imperfeito como eu, o convite foi para você e para mim. Lembra? Vinde a mim. O convite foi para nós. Todo espírito imperfeito sofre. E o termo imperfeito já nos remete a outro texto de Allan Kardec. Esse eu acho uma urgência o movimento espírita começar a estudar. Chama A Escala Espírita. Livro dos Espíritos, do item 100 para frente, quando Kardec vai dizer muito claramente que cada espírito, encarnado ou não, só tem a oferecer dentro do seu nível de maturidade espiritual. E eu tenho a impressão, me perdoem aqui o desabafo, que se nós estudássemos mais escala espírita, nós não teríamos tantos mistificadores se manifestando em casa espírita e se dizendo mentor de casa, e ensinando coisas absurdas, totalmente contrário ao ensino dos espíritos superiores codificado por Allan Kardec. Kardec dividiu todos nós, e diga-se de passagem, segundo os espíritos superiores, dividiu todos os espíritos do universo em 3 ordens. Os espíritos de terceira ordem foram chamados de imperfeitos. Por isso que eu falei que todo espírito imperfeito sofre. Quando nós estudamos a escala espírita, a gente comete um erro. Pelo menos eu cometo, vamos ver se mais alguém aqui cai no mesmo erro. A gente fica lendo todas as 10 classes para ver com qual delas que a gente encaixa. Vocês fazem isso também? E o que nós descobre? Cabe em todas as 5 dos imperfeitos. Vocês são assim também? Eu não tenho nada de bom espírito, gente. Toda vez que eu leio, eu regrido na escala espírita. Porque eu chego achando que eu estou razoável. E descubro que eu estou péssimo. Oi? Não me desanima não, que eu tenho meia hora de palestra ainda. Depois eu esqueço tudo. Os textos mais importantes da escala espírita a gente não lê. A descrição de cada uma das ordens. Qual a principal característica dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, no plano espiritual, se você é um espírito esclarecido, você está cheio de boas intenções. Não, eu vou reencarnar, eu vou ajudar, eu vou resgatar a pessoa que eu ofendi na outra encarnação. Chega aqui, mergulha na matéria, mas não vai nem com bomba. Como a gente costuma brincar lá em Severínia. Puxou o freio de mão e calçou a roda. Que é para não sair do lugar. Mas vamos ser mais práticos. Vamos imaginar que daqui a algumas horas você vai deitar na sua cama e por algum motivo que não nos cabe aqui, não interessa pra gente, rola, às 6 da manhã você não conseguiu dormir. Como é que você acorda? Mas como é que você acordou se você não conseguiu dormir? Eu adoro fazer isso, gente. Isso é para provar que ninguém presta atenção na pergunta. Vou mudar. Pois é. Como é que você sai da cama amanhã cedo? Facilitado. Cansado? Tá, mas por quê? Sim, mas quem não dormiu foi o corpo. Você não é corpo, você é um espírito, não dorme. Mas o espírito também
Sim, mas não dorme. Sim, tudo bem. Mas quem deveria estar cansado é só o corpo. Você não é corpo, você é um espírito. Nós, né? Somos espíritos. Por que nós estamos cansados? Porque a matéria sobrepuja o espírito. Qualquer desequilíbrio do corpo físico afeta o comportamento do espírito imortal, no caso dos espíritos imperfeitos. Vou dar outro exemplo para ficar fácil. Imagina que amanhã você levantou às 6 da manhã, não deu tempo de tomar café. 10 horas não deu tempo de lanchar. Meio-dia não deu tempo de almoçar. Por qualquer motivo. 2 horas da tarde, como é que você está? Mas por que você está tão esfomeado se você não é corpo? Você é um espírito. Quem está sem se alimentar é o corpo. E pautado na revista Espírita, eu tenho que dizer isso. Espírito não come. Se você leu em algum livro que espírito comeu, ele está desmentindo Kardec nesse ponto. Os encarnados. Sim. Então, se o seu corpo não se alimentou, mas você não é corpo, por que você está tão fraco? Porque a matéria sobrepuja o espírito. Qualquer desequilíbrio do corpo afeta o comportamento do espírito imortal que está ali encarnado. É isso? Ok. Principal característica dos espíritos bons, do meio da escala. Predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, tudo isso que nós citamos, fome, cansaço, afeta, mas nem tanto. Porque o espírito imortal já sobrepuja a tendência da matéria. Significa que um espírito bom, ele pode ficar sem comer, ele pode ficar sem dormir, afeta, mas nem tanto. O que ele tem que fazer, ele não deixa de fazer. E a gente que é imperfeito? Encrava uma unha para ver. Uma semana de atestado. Característica dos espíritos puros, 0 de materialidade. Sem comer, o corpo está fraco. Afeta o espírito imortal? Não, 0 de materialidade. Sem dormir, cansado, afeta o espírito imortal? 0 de materialidade. Alguém se lembrou de Jesus no ato da crucificação? Quando eu falei isso? Quanto tempo sem comer? Quanto tempo sem dormir? Apanhando e sendo ridicularizado. Afetou o espírito imortal? Só um espírito desse nível, depois de tanto apanhar e ser crucificado, teria condições de dizer: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Se você estiver numa aglomeração e alguém pisar na sua unha encravada fraterna, você tem coragem de dizer: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz? No mínimo seria: Pai, perdoa, ele não aprendeu a andar direito, né? No mínimo. Ou então é assim: Pai, perdoa esse desgraçado. Sai com um termo inadequado no fim. Mas já sai um Pai, perdoa, né? A gente já está amadurecendo. Então percebam que o convite foi feito para todo espírito imperfeito, porque somos nós que precisamos de ajuda. Na escala espírita, quando Kardec vai descrever os espíritos puros, Kardec vai dizer que a alegria de um espírito puro é justamente resgatar o seu rebanho. Ajudar as ovelhas que se desgarraram. Esse texto da escala espírita é extraordinário. E nós espíritas precisamos estudar ele. Mas Jesus não falou só em aflitos, ele falou em aflitos e sobrecarregados. Será que nós estamos sobrecarregados? O que está fazendo de nós seres sobrecarregados? As pessoas pensam na globalização, as pessoas pensam na velocidade de transmissão de informações. Eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante. Há 12 anos atrás, João Paulo II, Papa, Karol Wojtyła, desencarna. Salvo engano, no comecinho de abril de 2005. Mais ou menos 3 ou 4 horas depois, 70% do planeta sabia que ele tinha desencarnado. Por quê? Principalmente televisão e internet. Se fosse 40 anos antes, quanto tempo ia demorar? O problema é: será que a culpa da nossa sobrecarga é do mundo que está oferecendo muita informação? Ou é a gente que não está sabendo filtrar? Tem hora que a vida mostra 2 caminhos, a gente fica assim: aqui tem essa vantagem e essa desvantagem.
Aqui tem essa vantagem e essa desvantagem. Você não consegue pesar e não sai do lugar. Mais alguém aqui tem esse problema, só eu. Vamos pensar muito bem nessa sobrecarga. Alguém aqui conhece o trabalho de um médico de São Paulo, médium, estudioso de mediunidade, chamado Sérgio Felipe de Oliveira? Ele tem muitos vídeos na internet. Tinha aqui... Essa daí está energizada, né? Com certeza. Conhecem o Sérgio Felipe? Antes de contar essa história, eu vou ver se alguém precisa ouvir isso. De repente eu não preciso contar a história, tá? Tem algum ansioso aqui? Conta a história ou não conta? Ele tem um vídeo na internet que eu aconselho vocês a darem uma boa olhada. Chama Ansiedade e Espiritualidade. Depois no final, se alguém quiser, eu passo de novo, a gente anota, tá? Tá no YouTube, você pode assistir. Não baixa porque pirataria. Deixa o vídeo lá, só assiste. E tem um trechinho de 4 minutos que foi extremamente impactante. Ele falou assim: ansiedade é o adoecimento da nossa humildade. Eu falei, como assim? Aí parece que o mentor me cutucou e falou, presta atenção que você vai entender. A nossa humildade está doente. Alguém aqui dá passo maior do que a perna na hora de fazer alguma coisa? Alguém aqui faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo? Depois não sabe por que não dorme à noite. Está com a cabeça assim, acelerada, deita e não dorme. Está vendo como que a nossa humildade está doente? Eu diria até, está em estado terminal. Todo mundo aqui sabe falar não? Ou a gente ainda tem aquela vaidade assim, não, se eu falar não, eu vou ficar mal com o fulano ou com a fulana? Qual a vaidade? Vaidade é contrário à humildade, porque é filha do orgulho. Alguém aqui, além de mim, pega mais compromisso do que dá conta? Está vendo como que a nossa humildade está num estado complicado? E em cima disso, em cima dessa vaidade de querer estar bem com todo mundo, de não falar o que precisa ser falado, de não falar não, a gente vai se complicando. E aí a gente vai de um extremo ao outro. A gente vai da euforia, de pegar mais do que dá conta, para a depressão quando a gente vê que não vai dar conta de todos os compromissos. Nossa humildade está doente. Alguém aqui esquece a própria vida e toma conta da vida dos outros? Não necessariamente a fofoca. Porque fofoca é pegar isso e contar para alguém. Mesmo que você não conte para ninguém. Quantas vezes no nosso trabalho a gente deixa de fazer o que a gente está fazendo para olhar se o outro está fazendo dele? O trabalho do outro é problema nosso? A menos que você seja chefe, claro. Mas de uma forma geral, o trabalho do outro é problema nosso? Que interessante. Olha cada erro bobo que a gente cai. Agora me ajuda, o Sérgio Felipe estava certo ao dizer que a nossa humildade está doente? Às vezes a gente quer fazer a função de Deus. Por que o mundo é assim? E ninguém me consultou? Não pediram a minha opinião? As pessoas descobrem que a gente faz palestra espírita, faz estudo na internet. Às vezes chamam a gente no WhatsApp Messenger para pedir conselho, para pedir ajuda. A gente tenta ajudar na medida do possível, né? Outro dia teve um caso que seria cômico se não fosse trágico. Uma mãe me chamou e falou assim, André, eu estou desesperado. Eu falei, o que foi? Vamos ver se eu posso ajudar. Meu filho está saindo de casa. Eu falei, realmente, um filho saindo de casa deve ser uma dor no coração da mãe. Quantos anos ele tem? 50. Eu não digitei, mas eu pensei, eu não tô lendo isso, é zoeira, cara. Bebezinho. André, será que ele está comendo? Eu falei, se ele tiver com fome, ele come. Mas nem que for um pão com queijo. Será que ele está se agasalhando? Eu falei, é meio difícil, está um calor. Mas se ele tiver frio, ele se agasalha. Quando a gente diz assim, nós criamos filhos para o mundo, a gente fala, mas não acredita nisso. É só da boca para fora, da boca para dentro, qualquer movimento que ele tenta fazer, fora daquilo que a gente espera dele. Agora, ele é uma individualidade espiritual, ele não vai fazer o que nós queremos. Tem mãe aí que vai, tem filho aí que vai usar o que eu estou falando contra a mãe. Eduardo, você não devia ter gravado essa palestra. Vai virar argumento na mão de criança. E a gente está se descabelando por coisa que não é na nossa alçada. Pensa comigo. Se nós somos seres imperfeitos, o nosso raio de ação é grande ou pequeno? Quem me ajuda? A quem muito foi dado, muito se pedirá. Quanto mais maduro espiritualmente, maior é o seu raio de ação. Espíritos imperfeitos como a maioria de nós. Raio de ação grande ou pequeno?
Qual que é o problema aí? Tem muita coisa que está fora do nosso raio de ação. Está fora da nossa alçada e a gente quer fazer isso. Outra coisa que eu ouvi outro dia que eu achei muito interessante. A ansiedade advém, às vezes, de uma tendência de querer dominar. De querer controlar. E a gente não consegue controlar nem a nossa vida. Eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer dieta esse ano. Cheguei aqui, a Ana trouxe um lanche do tamanho de um... Acabou a dieta. Acabou não, interrompeu. Não, é só uma interrupção, a tecla pause. Boa essa. A gente não controla nem a própria vida, quer controlar a vida dos outros. São individualidades espirituais que têm vontade própria. Por mais que o processo educacional, a influência, a troca entre nós aqui seja válida, cada um de nós aqui tem uma bagagem. E quando aquela tendência aflorar, vai ser difícil de controlar. Por isso nós somos imperfeitos. Por isso que é necessário construir valores, porque quando a tendência aflorar, ele sabe que não deve fazer. Mas nem sempre é possível isso. Às vezes é dificílimo. Posso dizer que a nossa humildade está doente, como diz o Sérgio Felipe? A gente escorrega em erro bobo ainda. Tem hora que a gente olha e fala, Jesus amado, eu estou fazendo isso. Cuidando de coisa que não é da minha alçada. Sabe por quê? Porque segundo a lei de progresso, o meu raio de ação vai se ampliar naturalmente na hora que eu der conta de tudo que tem dentro dele. Então perceba comigo, que nós não trabalhamos para ampliar, nós trabalhamos para dar conta do que tem aqui dentro. Na hora que eu der, ele amplia sozinho. E não é com um passo maior do que a perna, nem agindo fora do raio de ação, que a gente vai fazer ele crescer. Cabe a cada um de nós fazer o movimento para entender onde está o meu raio de ação. Às vezes não está onde eu estou querendo ir. Cuidado. Que a gente está querendo mexer em coisa que não é na nossa alçada e deixando as nossas responsabilidades para trás. Cuidado. E para encerrar o primeiro versículo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos... Por que ele prometeu alívio e não cura? Há 2000 anos atrás ele encarnou entre nós. Ele curou alguém? Entre os milagres lá, ele fez curas. Agora me ajuda. O que ele curou? Espíritos ou corpos? Só corpos. Vocês vão ficar muito bravos comigo, mas não tem importância. Nem Jesus tem o poder de te curar como espírito imortal. Porque a cura, nesse caso, é um movimento interno de cada um de nós. Se você faz tratamento espiritual, recebe passe, eu não tenho dúvida de que você está sendo ajudado. Sem exagero, porque nós estamos fazendo do passe um dogma espírita. Então a pessoa vai lá no lar da criança, assiste Divaldo Franco, Haroldo Dutra, mas sai de cara feia porque não tomou passe. Eu espero que isso não esteja acontecendo aqui em Barretos, mas o passe está virando dogma espírita. E sem passe parece que a criatura não vive. Me perdoe se eu estiver pegando pesado, mas está virando dogma espírita. Então se você entra ali, você vai encontrar uma ajuda extraordinária para aliviar corpo. Porque corrigir espírito imortal é conduta interna de cada um de nós. É aquilo que Kardec fala no Evangelho, é a chamada transformação moral. O movimento espírita padronizou o termo reforma íntima, não tem problema. Mas é movimento interno. Conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai equilibrando as energias e o corpo vai sentindo esse equilíbrio energético. É simples de entender. Há 2000 anos atrás, Jesus encarnou entre nós. Ficou mais de 30 anos. Fala-se em 33, outros já trabalham com outros números, isso não vem ao caso. Você leu em algum lugar que ele ficou doente nesses 30 e tantos anos que ficou entre nós no plano físico? E ele não tinha as condições que nós temos. Não tinha ar-condicionado. Um calor insuportável, porque é uma região desértica. De Cafarnaum a Jerusalém dá em torno de 160 quilômetros a pé. Não tinha água mineral. Nem protetor solar, sandal 50. E por que esse homem não ficou doente, gente, se ele tinha tanta dificuldade? Porque é um espírito tão evoluído que as energias que ele emite mantêm o corpo equilibrado. Então ele recebe as agressões de fora para dentro. Mas de dentro para fora, o que a energia mental dele faz? Compensa com sobra
a ponto daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos se aproximar e ser curada sem que Jesus tivesse agido. Tocaram em mim. E nós? Sofremos as agressões de fora para dentro, de dentro para fora. O que a nossa energia equilibrada faz? Acaba o serviço. Sempre estressados. Vocês são assim? Também ou só eu? Sempre estressados, sempre reclamando, sempre desanimados. Então a gente compensa o que a vida não faz. Mas o que eu tenho que fazer para aceitar o convite? Será que basta levantar o dedo e falar, Senhor, eu vou contigo? Hashtag partiu Palestina? Só. Ele mesmo vai dizer no Evangelho assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse vai entrar no reino dos céus. Quais as condições para aceitar o convite? E alguém deve estar pensando assim, mas André, um espírito do nível de Jesus impõe condições? Não, mas o princípio de causa e efeito impõe. Porque se eu não aceitei ainda o convite, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Então se eu quiser aceitar, eu vou ter que modificar alguma coisa na minha conduta. Faz sentido, gente? Essa modificação é a ação necessária. O que eu tenho que fazer? O versículo 29 vai contar para a gente. Primeira coisa, tomai sobre vós o meu jugo. Na Bíblia, o jugo é uma peça de madeira, uma forquilha virada para baixo, colocada nas costas de um animal que vai puxar o arado, ou qualquer implemento agrícola. Qual o objetivo do jugo? Dominar, controlar o animal. Então perceba que o jugo nos remete ao conceito de domínio. Por que Jesus diz assim, meu jugo é suave? Porque ele não domina, ele ensina o caminho, mas liberta. Quem leu o livro Há 2000 anos de Emmanuel, levante a mão, por favor. Que bom. Deveria ser mais. No diálogo com Públio Lentulus, que é a encarnação de Emmanuel na história, como é que ele fala? Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Olha que interessante. Ele ensina o caminho, mas nunca pegou ninguém pela orelha e falou, vamos. Liberta. Por isso que nós dizemos que como terceira revelação, a doutrina espírita tem que ser a doutrina da libertação. Mas André, libertar do quê? Primeiro de tudo, mais urgente, de nós mesmos. Das nossas imperfeições que estão nos prendendo aos ciclos de dor e sofrimento. Porque senão Deus não é justo. Se alguém aqui estiver sofrendo por culpa de outro, Deus não é justo. Mas existe um problema no âmbito religioso milenar que precisa ser corrigido. E num movimento espírita, isso não deveria estar acontecendo. Chama-se guru. Em todos os movimentos religiosos da história, aquela religião sempre dependeu de um sacerdote. A gente até entende que eles não têm 1/3 da instrução que nós temos. No movimento espírita, dependendo de guru, isso não está correto. Se você montar um grupo de estudos para juntar 10, quanto esforço você tem que fazer? Coloca um médium para dar consulta para você ver. A fila dá a volta no quarteirão. Estou falando bobagem? Pode me corrigir. Olha que interessante, a gente vem para um movimento de libertação onde nós temos que buscar as informações sobre nós, claro, para nos conhecer, para identificar o erro, para corrigir. Pautados nas obras, movimento de busca, não perguntar para os outros o que eu tenho que fazer. Lembra dos falsos cristos e falsos profetas? O guru não liberta, o mestre liberta. Porque o mestre verdadeiro, ele não cria discípulos, ele cria novos mestres, ele descentraliza, ó, aprende e sai fazendo. O guru que é para ele. Ele não liberta. No movimento espírita, isso não deveria estar acontecendo. A gente deveria estar mergulhado nos livros. Mas eu espero que isso não aconteça aqui em Barreto. Eu estou cansado de ver casa espírita que gira ao redor de uma pessoa, sem ela não tem estudo, não tem mediúnica, não tem nada. Se as trevas passarem uma rasteira, a casa fecha. E casa espírita não pode girar ao redor de uma pessoa só. É até estranho falar que em pleno movimento espírita nós temos isso. Mas temos. E não deveria ter. Está cheio de guru espírita.
E aqui me perdoe, eu vou ser muito sincero. A mediunidade, ela é a maior forma de manipulação de mentes da história da humanidade. Porque não adianta falar em tecnologia, porque tecnologia é de 100 anos para cá. Porque se o cara chegar aqui e falar que ele é médium vidente, em tese ele está vendo e ouvindo o que ninguém mais, ou poucos, veem e ouvem. Então vocês têm que acreditar nele se você não tiver senso crítico. E não venha me dizer que senso crítico é falta de caridade, porque não é. Falta de caridade é se eu falar, o fulano não presta, é sem vergonha, é isso, é aquilo. Isso é julgamento. Se eu disser que aquilo que o fulano está dizendo não tem fundamento doutrinário, isso não é julgamento, isso é discernimento. Você tem o direito de não concordar com a minha palestra. Caridade você não faz com a minha palestra, você faz comigo, que sou um filho de Deus imperfeito. Nós temos a obrigação de ser mais crítico, com palestra, com DVD, com CD, com livro, com seminário. É direito teu. Você me chama de fora, André, não concordo. Pronto. Se você me mostrar que eu estou errado, a próxima vez que eu fizer essa palestra, eu vou fazer diferente, você pode ter certeza. Está muito complicado isso. O movimento espírita, o momento da doutrina é extraordinário, mas o momento do movimento requer cuidado. Que é um movimento que não gosta de estudar. E quando estuda, não escolhe bem os livros. Aí mergulha em cima de obra mística e acha que aquilo é espiritismo. Então liberta, primeiro, de nós mesmos. Segundo, liberta de tudo quanto é tipo de influência para a gente aprender a caminhar sozinho. Tomai sobre vós meu jugo. Aprendei de mim. Eu falei, como assim? Aprendei de mim? Não parece uma frase arrogante? Aprende comigo. Eu só fui entender por que Jesus falou isso quando eu estudei a escala espírita. Porque o espírito puro está no topo, tanto em conhecimento quanto em amor. Em conhecimento mais amor é sabedoria. Então ele sabe tudo que tem para saber de todas as ciências do universo. E ama em plenitude. Então ele é o único ser nesse planeta que tem o direito de dizer, aprendei de mim. Me segue. O Pai e eu somos um. Quer dizer, estamos na mesma sintonia, falamos a mesma língua, eu entendo o que o Pai espera de mim. Aí eu fui entender porque Jesus falou isso. Mas o que nós temos que aprender com ele? Manso e humilde de coração. E a doutrina espírita é um negócio tão abençoado que as duas virtudes foram comentadas por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo lá que chama Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E tem um outro chamado Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós vamos ver o pedagogo Allan Kardec. Qual é o primeiro subtítulo desse capítulo? Quem lembra? Capítulo 7. O que se deve entender por pobre de espírito? Porque você vai entender o capítulo se você não sabe o que é pobre de espírito? Não, o trabalho de Kardec, gente, é para ser admirado assim, por mais alguns séculos ainda. Viu? Diz um amigo que esse milênio acaba e nós não entendemos Kardec ainda. É extraordinário. Bem rapidamente. Será que nós somos mansos? Somos? Você quer saber o quanto você é manso? Avalie a tua resposta quando você quer ir por um caminho, mas a vida te obriga a ir por outro. Toda vez que você quer fazer alguma coisa, a vida não deixa. Por qualquer motivo. Não interessa se é justo. Bom, injusto não pode ser mesmo. Toda vez que a gente é contrariado, aí a gente vai ver se a gente é manso. Nossa mansuetude é medida nesses casos. E humildes nós somos? Lá nas instruções dos Espíritos do capítulo 7 tem uma frase dos Espíritos que eu acho extraordinária. Eles dizem assim: a humildade é uma virtude bem esquecida dentre vós. E é, né? Nós nem sabemos o que é humildade. A gente ainda confunde humildade com pobreza financeira. E certamente nós conhecemos pessoas que têm dinheiro para jogar fora. Mas se ele não te contar, você não sabe. Tamanha a humildade dele para conversar com todo mundo, para ser amigo de todo mundo. E fatalmente nós conhecemos pessoas que têm problemas financeiros, mas têm nariz empinado. Estou falando bobagem? Estou julgando? Pode começar a jogar pedra. O que é humildade? Quando eu falo de humildade, eu não consigo não me lembrar de Francisco Cândido Xavier. Aquele é exemplo de humildade.
Às vezes as pessoas iam conversar com ele, dizem alguns biógrafos, né? Com a vaidade aflorada, sentava do lado dele e começava a fazer aquilo que lá em Severino nós chamamos de contar papo. Todo mundo sabe o que é isso? E começava: Chico, eu sei, eu faço, eu leio, eu tenho, eu, e o Chico: ô meu filho, que bom. Olha quem ama, né? Não bate de frente, que bom. Continua fazendo, você vai ser útil para Jesus, você está sendo preparado. Agora imagina uma criatura dessa sentando do nosso lado. André, eu tenho, eu faço, eu sei, eu leio, eu, o que nós faz? Eu também tenho. Eu também faço. Vocês já viram dois egoístas conversando? Vocês já viram um diálogo entre dois egoístas? Você não viu porque não existe, não é diálogo, são dois monólogos. Parece dois atores disputando palco. Eu sei, eu também sei, eu também tenho. Rapidinho eles saem do papo. Que é um querendo ofuscar o outro. Nós nem sabemos o que é humildade. Uma pessoa humilde senta aqui e não faz o que nós fazemos, que é natural para nós, ficar nesse movimento de contar papo. Eu sei, eu tenho, eu compro, eu. Uma pessoa chega e não fala nada dela, a gente fala assim: ele não é humilde, ele tem autoestima baixa. A gente nem sabe o que é humildade. Quantas vezes a gente está falando sobre Jesus, a pessoa fica assim: Jesus curou? Um dia eu vou curar também. Até com Jesus ele quer se comparar. Então eu fico me perguntando: será que nós somos humildes? Será que nós sabemos o que é humildade? Porque o Evangelho deixou uma pérola para a gente em termos de humildade, a gente não percebeu. Quer ver? Qual foi o primeiro exemplo, ou o primeiro ensinamento de Jesus no plano físico? O bebezinho nasceu e foi colocado numa? Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é um exemplo ou um ensinamento de humildade. Então guarda comigo. Primeiro exemplo de Jesus, humildade. Primeira bem-aventurança, Mateus 5,3. Um pouquinho para frente na Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Segundo Kardec, nós já comentamos, pobre de espírito quer dizer humilde. Junta as informações. Primeiro exemplo de Jesus, humildade. Primeira bem-aventurança, será que é coincidência? Tem coincidência num espírito desse nível? O que ele está dizendo para a gente? A humildade é a primeira das virtudes. Só pode ser paciente, por exemplo, quem é humilde. O orgulhoso não é paciente, não tem como, porque ele quer que tudo gire ao redor dele. Então, se ele chegar num consultório médico e tiver 20 na frente, ele vai perder uma coisa que ele já não tem, né? Aí tem erro de linguagem, inclusive, que é a paciência. Mas vamos fechando o raciocínio. E se eu fizer isso? Que o versículo 29 ensina. E se eu tomar para mim o jugo de Jesus e, portanto, me libertar de mim mesmo e de qualquer influência encarnada e desencarnada? Começar a fazer do meu jeito. Não que eu não precise de ajuda, isso é claro. Nós precisamos de ajuda, mas ajuda é uma coisa, dependência é outra. E se eu me libertar, começar a caminhar sozinho, sem tanta influência, e me tornar mais manso e mais humilde, a nossa vida muda? Muda ou não? Se mudou o plantio, a colheita muda? Diz Albert Einstein, ou pelo menos a frase é atribuída a ele, a gente nunca sabe se é mesmo, que não há prova maior de insanidade do que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por que a nossa vida não muda? Porque nós estamos na rotina. Toda semana é a mesma coisa. Trabalho de segunda a sexta e no fim de semana quer, entre aspas, curtir a vida. Se nós estudássemos enquanto os outros dormem, trabalhássemos enquanto os outros se divertem, a gente estaria na frente, eu te garanto. Nossa vida não muda porque nós não jogamos nenhuma semente diferente. Semeadura é a mesma, a colheita não tem como mudar. Então, se eu mudo a minha semeadura, sendo livre, mais humilde e mais manso, a minha vida muda? Tem consequência? Quais serão as consequências? Segundo Jesus: achareis descanso para as vossas almas. O que é descanso para as almas? Aposentadoria? Talvez seja descanso para o corpo.
Talvez, porque eu estou cansado de ver aposentado depressivo. Porque é uma pessoa extremamente ativa e de repente ele acorda e o que ele tem para fazer? Nada. Um dia, 2 dias, uma semana é ótimo. Depois bate o tal do tédio. E para espírito imperfeito vale aquele ditado: cabeça vazia, oficina das energias ruins. Para espírito imperfeito isso é válido. A gente vê muito isso com o jogador de futebol. Ele não se prepara. Estou com 30 e tantos anos, o corpo já está doendo, não consigo mais treinar em plenitude, daqui 1 ano eu vou parar. E ele não se prepara. Aí ele fala que ele sente falta dos treinos, ele sente falta de imprensa, ele sente falta de torcida. Nós, nos nossos ofícios, no nosso trabalho, a gente também deveria ser mais maduro. Falta 3 anos para me aposentar. O que eu vou fazer? Eu vou ocupar o meu tempo com o quê? Eu vou precisar complementar a renda? Vou. Então, vou arrumar alguma coisa para ganhar um pouco a mais. Não, graças a Deus não preciso complementar a renda. O que eu vou fazer para ocupar o meu tempo? É uma questão de maturidade. Então não é aposentadoria. O que é descanso para as almas? Vida mansa. Se você é um espírito imperfeito, vivendo num mundo de expiação e provas, não espere vida mansa. Porque são as dificuldades que nos levam a amadurecer espiritualmente. Você desenvolve paciência se a tua vida for uma... desencarnado mexendo no ventilador. É algum obsessor aí. Está querendo aposentar, escutou eu falando? Você desenvolve paciência se a tua vida for uma moleza? Nós só desenvolvemos paciência lidando com situações e pessoas difíceis. Mas tem uma recíproca, infelizmente. Tem gente treinando paciência com a gente, viu? Quando eu falei isso, fatalmente alguém pensou assim: o fulano testa a minha paciência. A gente nunca pensa, né? Eu estou testando a paciência de quem? Quem é que espia o seu passado doloroso convivendo comigo? Alguém pensou isso? Não, né? É natural. É natural. Então, nos tornando mais humildes e mais mansos, a alma descansa. Mas o que é descanso para as almas? E mais uma informação, faltado em Kardec. Se você acredita que a Terra vai se tornar mundo de regeneração em 2057, das duas uma, ou você é muito otimista, ou você é inocente. Falta menos de 40 anos. Em 40 anos a humanidade progride quanto? Se em 2000 anos a gente não andou quase nada. Então você me desculpa, o próprio Kardec falou no livro dos médiuns: espírito superior não põe data. Eu tenho para mim que vão ser ainda séculos de trabalho. Porque quando os espíritos rebeldes forem mandados para o mundo primitivo, os alunos fraquinhos, que é a maioria de nós, não vira aluno bom da noite para o dia, vira. Então você me desculpa, filho. Ana vai ter que estudar muito e trabalhar muito para virar mundo de regeneração. Isso é um absurdo sem tamanho. Mais uma vez, creio eu, palavras colocadas na boca de Chico Xavier. E está cheio hoje. E coisas que não batem doutrinariamente. Então ou o Chico errou, ou alguém colocou na boca dele. Ele não está aqui para se defender. E alguém tem que falar. Pois é. Alguém tem que falar. Não dá para ficar nesse marasmo. É falta de caridade. Então eu vou pro umbral, dane-se. Mas alguém tem que falar. O que é descanso para as almas então, gente? Descanso para as almas é uma mudança de paradigma tão profunda que a gente não entendeu. Vamos refletir. Há 2000 anos atrás, Jesus encarnou entre nós e nós o pregamos numa cruz. E não adianta me olhar feio agora, fomos nós sim. Quem trabalha no bem hoje, a maioria não é bonzinho não. É consciência pesada. Trocando dor por trabalho. Então a gente abraça o trabalho para não ter que enfrentar ciclos de dor tão profundos. Mas enfim, há 2000 anos atrás nós pregamos ele numa cruz. Bem rapidamente, ele nos perdoou? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Te garanto que não. Espírito desse nível se ofende? Se ele não se ofende, ele tem alguma coisa para perdoar? Isso é descanso para as almas. É o dia em que a gente vai poder deitar na cama à noite e falar assim, tentaram, bateram, agrediram, mas ninguém me tirou do sério. Ninguém me ofendeu.
Tamanho, o que Jesus falou? Manso e humilde. O manso e o humilde não se ofende. Nossa alma vai descansar nesse dia. Não é tirar férias, não. Porque quanto mais evoluído, mais você trabalha. Então não é a vida que vai deixar de bater na gente, é a gente que vai deixar de se sentir agredido, porque é mais manso e mais humilde. As pessoas que nos agridem, as pessoas que fazem coisas que nós não gostamos, oferecem o melhor que tem, pode ter certeza. Ela não tem mais do que aquilo. Ela pode ter mais conhecimento, mas na hora de transformar o conhecimento em vivência, ela está derrapando. Quando alguém me agride e eu fico chateado, o que me preocupa no outro dia não é a agressão do cara, é a minha suscetibilidade. Por que eu sou tão melindroso ainda, depois de tanto tempo? É o que me preocupa de coração. Então veja, a minha alma ainda não descansa. Enquanto a gente estiver nessa ansiedade de querer ser melhor que os outros, querer aparecer o tempo todo, e se sentindo ofendido por tudo, a alma descansa? De jeito nenhum. Nós vamos ter que ser muito mais mansos e mais humildes, para nos tornarmos um dia homens de bem. Diz Allan Kardec que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E para nós espíritas fica um chamado mais profundo. Que o verdadeiro espírita seria aquele que... Isso é hora de esquecer? Na sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. A gente já conhece as más inclinações? Quanta coisa errada que a gente ainda faz e tem certeza que está certo. Vai ter que amadurecer muito para olhar e falar, nossa gente, eu tinha certeza que isso aqui estava certo. Eu tinha certeza que isso aqui era o melhor a fazer. Quanto que nós vamos ter que amadurecer ainda? Agora, fugindo e nos escondendo atrás de guru, atrás de passe, atrás de água energizada, a gente não vai sair do lugar. Um dia nós vamos entender que todo o movimento de cura real é de dentro para fora. Passe é de dentro para fora ou de fora para dentro? Fora o alto passe. Que na verdade nem sei se precisaria chamar de alto passe, que é uma vibração. É uma prece bem feita, sentida, que altera a tua vibração. Não sei se daria para chamar de passe. Mas aí é jogo de palavras. Mas o passe é de dentro para fora ou de fora para dentro? Passe ali. Fora para dentro. Fora para dentro é cura ou recurso? Recurso. Água energizada. Eu apostaria que tem gente que já tomou tanta água energizada que já está com pressão alta. Mas fez reforma íntima? Está tentando pelo menos? Está identificando as más inclinações? Trabalhando para corrigir? Opa, hoje eu já consegui segurar aquela tendência. Amanhã vai estar melhor ainda. A gente se policia ou vive a vida no automático? Toda vez que eu penso na vida no automático, eu me lembro de Paulo. Desperta, ó tu que dormes. A gente precisa realmente despertar, gente. Trazer a rédea, vou até mudar de metáfora mais moderna, o volante da nossa vida para a nossa mão. Sem influência, nem de encarnado, nem de desencarnado. Tentando ao máximo, só sintonizar com o bem. Obrigado, boa noite.